Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, a máscara de Virgínia começa a rachar diante de todos. Depois de tanto tempo fingindo ser uma moça fina, inocente e injustiçada, a verdade finalmente encontra uma testemunha disposta a falar. E essa testemunha é Belmira. Revoltada ao ver Padre Viriato pagando por uma armação que não cometeu, ela decide procurar Lúcia e revelar tudo o que estava acontecendo pelas costas da mocinha. O que vem à tona é devastador. Virgínia não apenas esteve por trás do plano cruel contra o ateliê de Lúcia, como também teria armado contra o próprio Padre Viriato para impedir que ele revelasse a verdade. A vilã, com medo de ser desmascarada, tentou destruir a reputação de um homem inocente, jogando sobre ele suspeitas mentirosas e perigosas diante do bispo. E quando Lúcia descobre tudo, sua dor se transforma em uma fúria silenciosa, daquelas que não gritam no começo, mas prometem explodir na hora certa. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha A Nobreza do Amor, porque esse capítulo vai mostrar uma Lúcia que não aceita mais ser pisada por Virgínia. Tudo começa quando Belmira vê, com o coração partido, a situação de Padre Viriato. O homem que a criou com carinho, que sempre tentou agir com dignidade e proteger os outros, agora está sendo envolvido em uma acusação injusta por culpa de Virgínia. O pior é que a denúncia pode chegar ao bispo de Natal e colocar o padre em uma posição humilhante, como se ele tivesse alguma ligação com Carrapato e seus crimes. Belmira entende que, se continuar calada, um inocente poderá pagar por uma maldade que nasceu dentro da cabeça da garota mimada. Por isso, ela corre até Lúcia, nervosa, aflita, sem conseguir esconder o desespero. Lúcia estranha a chegada repentina e percebe imediatamente que algo grave aconteceu. Belmira então abre o jogo, sem omitir detalhes. Conta que Virgínia foi a verdadeira responsável pela armação contra o ateliê, que usou pessoas perigosas para destruir o trabalho da rival e que, ao perceber que Viriato sabia demais, decidiu atacar o padre antes que ele pudesse falar. Lúcia fica paralisada. Por alguns segundos, parece não conseguir respirar. A confirmação dói, mas não surpreende completamente. No fundo, ela sempre desconfiou que Virgínia escondia veneno por trás daquela pose de boa moça. Ainda assim, ouvir a verdade com tantos detalhes faz a revolta crescer dentro dela como fogo. Então era ela. Era Virgínia o tempo todo. Eu sabia que aquela bondade não passava de teatro. Belmira confirma com os olhos cheios de angústia e pede ajuda. Ela explica que Viriato recebeu uma convocação oficial para prestar esclarecimentos e que está sofrendo calado, preocupado com o próprio nome, mas sem querer causar escândalo. Para Belmira, aquilo é injusto demais. O padre não pode ser sacrificado para proteger a reputação de Virgínia. Por favor, Lúcia, faça alguma coisa. Meu tio não merece pagar por uma mentira dessa. Lúcia respira fundo. A raiva que sente não é apenas pelo ateliê destruído, pelo prejuízo, pela humilhação ou pelas noites de preocupação. O que mais a fere é perceber até onde Virgínia foi capaz de ir para sustentar sua obsessão. Ela tentou acabar com o trabalho de uma mulher inocente e, quando viu que poderia ser descoberta, jogou um padre honrado na lama. Aquilo já não era apenas inveja, era crueldade. Depois da conversa com Belmira, Lúcia procura Teresa e José para contar tudo. Teresa escuta cada palavra com indignação, mas confessa que já desconfiava das intenções de Virgínia. Ela relembra que, enquanto Lúcia estava cuidando de Tonho no hospital, a jovem apareceu com uma proposta estranha, sugerindo que elas abrissem um novo ateliê na capital. Na época, a conversa pareceu suspeita. Agora, tudo se encaixa. Virgínia queria destruir o ateliê em Barro Preto
para depois oferecer uma falsa solução, tentando empurrar Lúcia para longe, como se estivesse ajudando. Era uma armadilha disfarçada de generosidade. Uma jogada fria para tirar a rival da cidade, apagar seu brilho e enfraquecer tudo o que ela construiu com esforço. José, tomado pela indignação, deixa claro que o problema de Virgínia já passou de ciúme por Mirinho. Aquilo virou uma obsessão doentia contra Lúcia, contra seu talento, contra sua capacidade de ser respeitada sem precisar humilhar ninguém. O problema dela não é só amor mal resolvido, é inveja. Virgínia não suporta ver você de pé. Essas palavras atingem Lúcia profundamente. Ela bate na mesa, cansada de ser perseguida, cansada de ser acusada, cansada de ver sua paz destruída por uma mulher que não aceita perder. Lúcia afirma que nunca quis competir com Virgínia, nunca quis tomar o lugar dela, nunca quis brilhar mais do que ninguém. Tudo o que desejava era trabalhar, viver em paz e ficar longe de Mirinho e de suas confusões. Mas agora a situação mudou. Virgínia passou dos limites, atacou o ateliê, envolveu Carrapato, prejudicou Viriato e ainda tentou se esconder atrás de uma imagem falsa de inocência. Lúcia entende que, se ficar calada mais uma vez, a vilã continuará destruindo vidas. Chega! Dessa vez, Virgínia vai olhar nos meus olhos e ouvir a verdade diante da própria família. Com os olhos cheios de determinação, Lúcia decide ir imediatamente atrás da rival. Teresa e José percebem que não há mais como segurá-la. A mocinha não vai apenas reclamar, ela vai cobrar. Vai enfrentar Virgínia dentro da própria casa, diante de Diógenes e Marta, para que todos saibam quem realmente está por trás daquela sequência de maldades. E enquanto Lúcia caminha para o confronto, Virgínia ainda nem imagina que seu pior pesadelo está prestes a bater à porta. Enquanto Lúcia segue tomada pela revolta, Virgínia ainda vive como se pudesse controlar tudo ao seu redor. Naquele momento, ela está ao lado de Mirinho, mas nem mesmo essa companhia consegue lhe trazer tranquilidade. A jovem percebe que o rapaz continua envolvido em sombras cada vez mais perigosas, principalmente depois da suspeita sobre a armação contra Tonho. Para Virgínia, fica cada vez mais claro que Mirinho nunca deixou de correr atrás de Lúcia, mesmo estando comprometido com ela. Mirinho, sentindo que pode perder o apoio da noiva, tenta mudar o tom. Ele se aproxima com cuidado, segura suas mãos e começa a falar como se fosse um homem arrependido, disposto a recomeçar. Diz que errou muito, que quer fazer diferente e que os dois sempre tiveram uma história forte. Mas por trás daquela voz mansa existe medo. Mirinho sabe que, se perder Virgínia, também perde a chance de se manter ligado à fortuna e ao prestígio de Diógenes. Virgínia, me dá uma última chance. Eu prometo que agora vou pensar no nosso futuro. Virgínia o encara com desconfiança. Ela quer acreditar, mas a imagem de Mirinho rastejando emocionalmente atrás de Lúcia ainda a corrói por dentro. Aquilo a humilha. Ela não suporta a ideia de ser segunda opção, muito menos para uma mulher que considera inferior. Por isso, responde com frieza, dizendo que está repensando se esse casamento ainda vale a pena. Mirinho se assusta. Percebe que pode perder seu maior trunfo e força ainda mais a reconciliação. Ele fala de promessas antigas, de casamento, de futuro, de tudo aquilo que sabe que pode tocar o orgulho dela. Virgínia, ainda dividida entre a raiva e a vaidade, acaba cedendo. Os dois dão as mãos, fingindo que existe amor onde há apenas interesse, insegurança e orgulho ferido. O relacionamento continua de pé, mas sobre uma base podre, feita de mentira e conveniência. Mal sabe Virgínia que o verdadeiro golpe está prestes a chegar. Pouco depois, a porta da casa se abre com força e Lúcia aparece com o olhar firme, o rosto tomado pela revolta e passos decididos.
Diógenes e Marta se assustam com a entrada repentina. Não é comum ver Lúcia daquele jeito. A jovem, que tantas vezes tentou manter a calma e evitar conflitos, agora parece carregada por uma coragem impossível de conter. Diógenes ajeita os óculos, sem entender o que está acontecendo, e pergunta por que ela chegou tão agitada. Marta, mais sensível ao clima pesado, percebe imediatamente que aquilo tem nome e sobrenome. Com o coração apertado, questiona se Virgínia aprontou mais alguma coisa contra ela. Lúcia respira fundo. Mesmo tomada pela raiva, tenta manter respeito pelos donos da casa. Ela sabe que está entrando ali de forma abrupta, mas também sabe que não dá mais para fingir que nada aconteceu. Por isso, encara Diógenes, depois Marta e finalmente fixa os olhos em Virgínia. Foi ela. Foi Virgínia quem mandou destruir o meu ateliê. O silêncio que vem depois é pesado. Diógenes fica paralisado. Marta leva a mão ao peito, chocada. Mirinho arregala os olhos, percebendo que a situação ficou perigosa. E Virgínia, pega de surpresa, se levanta rapidamente do sofá, com o rosto vermelho de ódio. Como sempre, tenta se esconder atrás da máscara de vítima. Ela acusa Lúcia de invadir sua casa com calúnias, diz que não existem provas e ainda tenta usar uma falsa amizade como escudo. Mas Lúcia não permite que ela continue representando. Aproxima-se um pouco mais e corta a encenação com uma voz firme, fria, cheia de indignação. Não venha com cinismo para cima de mim, Virgínia. Eu sei de tudo. Sei do ateliê, sei de Carrapato e sei do que você fez contra Padre Viriato. Marta se assusta ainda mais ao ouvir o nome do padre. Diógenes, que até então tentava entender a primeira acusação, fica visivelmente perturbado. Lúcia, então, revela a parte mais grave. Padre Viriato descobriu a armação contra o ateliê e Virgínia, com medo de ser desmascarada, teria enviado uma denúncia anônima ao bispo, acusando o padre de uma falsa ligação com o bando de Carrapato. A sala inteira parece perder o ar. Virgínia tenta interromper, grita que aquilo é mentira, que Lúcia está inventando tudo para prejudicá-la. Mas dessa vez suas palavras não soam fortes, soam desesperadas. Marta olha para Zilda filha, como se tentasse reconhecer nela alguma inocência, mas o pânico no rosto de Virgínia diz mais do que qualquer confissão. Diógenes dá um passo à frente, a voz carregada de decepção. Virgínia, diga agora que isso não é verdade. Olhe nos meus olhos e diga. A jovem hesita por uma fração de segundo. E esse pequeno silêncio é suficiente para destruir a pouca confiança que ainda restava. Lúcia não recua. Ela conta que Belmira revelou tudo, que Viriato está sofrendo injustamente, que recebeu convocação do bispo e que a reputação de um homem honrado está sendo jogada na lama apenas porque Virgínia não aceita responder pelos próprios crimes. Marta começa a chorar, tomada por vergonha e incredulidade. Ela sempre soube que a filha era orgulhosa, mimada, difícil. Mas envolver um padre em uma denúncia falsa para se proteger era algo cruel demais até para ela imaginar. Mirinho permanece quieto, tentando não chamar atenção, porque sabe que qualquer escândalo envolvendo Virgínia pode acabar respingando nele também. Virgínia percebe que está perdendo o controle. Tenta atacar Lúcia novamente, dizendo que ela manipula todos, que se faz de santa, que chegou a Barro Preto para roubar o que não lhe pertence. Mas Lúcia, pela primeira vez, não absorve a ofensa como dor. Ela transforma em resposta. Eu não roubei nada seu. Você perdeu o respeito das pessoas porque escolheu mentir, perseguir e destruir. Essas palavras atingem Virgínia como uma bofetada. Diógenes e Marta ficam em silêncio, cada vez mais convencidos de que Lúcia não está ali por capricho. Ela está ali porque a injustiça passou de todos os limites.
E diante da própria família, Virgínia começa a viver exatamente aquilo que mais temia: ser desmascarada sem conseguir fugir. A sala fica tomada por um silêncio sufocante. Virgínia tenta manter a postura, mas seus olhos denunciam o pânico. Pela primeira vez, ela não está diante de uma rival isolada, nem de alguém que possa manipular com facilidade. Ela está diante dos próprios pais, de Mirinho e de uma Lúcia cansada de engolir humilhações em silêncio. Diógenes encara a filha com uma mistura de raiva e vergonha. Ele quer acreditar que tudo não passa de um mal-entendido, mas a hesitação de Virgínia fala mais alto do que qualquer defesa. Marta, com a mão ainda no peito, olha para a jovem como se estivesse vendo uma estranha dentro da própria casa. A acusação contra o ateliê já era grave, mas envolver Padre Viriato em uma denúncia falsa para se proteger parecia algo cruel demais. Virgínia, responda: você teve coragem de fazer isso com o Padre Viriato? A jovem tenta respirar, força uma expressão ofendida e diz que Lúcia está inventando tudo para destruí-la. Afirma que Belmira não é confiável, que todos ali estão sendo enganados e que a rival apenas quer usar qualquer mentira para manchar seu nome. Mas Lúcia não recua. Ela dá um passo à frente e joga a verdade no centro da sala com uma firmeza que assusta. Você pode negar o quanto quiser, mas a sua máscara caiu. Belmira sabe, Viriato sabe, Sebastião sabe, e agora a sua família também precisa saber. Ao ouvir o nome de Sebastião, Mirinho se mexe inquieto. Ele percebe que a situação pode sair do controle de vez. Virgínia nota a reação dele e se irrita ainda mais, porque entende que ninguém naquele ambiente parece disposto a defendê-la. Nem mesmo Mirinho, que tantas vezes se beneficiou de suas armações, tem coragem de falar em seu favor. Marta começa a chorar. Não é um choro barulhento, mas dolorido, de mãe que percebe que a filha ultrapassou limites que já não podem ser explicados como capricho ou ciúme. Ela pergunta como Virgínia pôde atacar o trabalho de Lúcia. Depois, colocar a culpa em outros e ainda arrastar o nome de um padre para dentro daquela sujeira. Virgínia, encurralada, abandona aos poucos a pose de inocente. A raiva toma o lugar da encenação. Ela diz que ninguém entende o que ela passou, que todos sempre olham para Lúcia como se ela fosse perfeita, enquanto ela, Virgínia, é tratada como vilã. Mas Diógenes corta a fala da filha com dureza. Você não é vítima, Virgínia. Você está colhendo o que plantou. Essas palavras atingem a jovem como um golpe. Lúcia, mesmo tomada pela revolta, tenta manter a dignidade. Ela diz que nunca quis disputar nada com Virgínia, nunca quis tomar seu lugar, nunca quis destruir sua vida. Tudo o que desejava era trabalhar, cuidar do ateliê, ficar em paz e viver longe das intrigas de Mirinho. Mas Virgínia não permitiu. Transformou inveja em perseguição, orgulho em mentira e ciúme em crueldade. A revelação sobre Padre Viriato deixa Marta profundamente abalada. Ela diz que se a denúncia falsa chegou mesmo ao bispo, Virgínia pode ter colocado em risco a honra de um homem inocente e a fé de muita gente da cidade. Diógenes concorda, cada vez mais sério. Ele entende que aquilo não pode ser resolvido com uma simples conversa dentro de casa. Viriato precisa ser defendido, e a verdade precisa chegar antes que a mentira cause um dano irreparável. Virgínia tenta protestar, mas Diógenes não permite. Ele exige que ela pare de falar e escute, talvez pela primeira vez na vida, as consequências de seus próprios atos. Marta, tremendo, afirma que não vai compactuar com aquilo. Diz que ama a filha, mas que amar não significa encobrir crimes, nem proteger uma mentira que pode destruir inocentes. Eu sou sua mãe, Virgínia, mas não vou ser cúmplice da sua maldade.
A frase deixa Virgínia sem reação por alguns segundos. Ela olha para Marta como se tivesse sido traída. Depois volta seus olhos para Lúcia, e o ódio aparece de novo, ainda mais forte. Para ela, tudo aquilo tem uma única culpada: a rival. Não importa quantas provas apareçam, não importa quantas pessoas tenham sido feridas, Virgínia insiste em acreditar que Lúcia roubou sua paz, seu lugar e o amor que ela achava merecer. Lúcia percebe esse olhar e entende que a guerra ainda não acabou. Mesmo desmascarada, Virgínia não parece arrependida. Parece apenas humilhada. E uma pessoa humilhada pelo próprio orgulho pode se tornar ainda mais perigosa. Diógenes então anuncia que irá procurar Viriato e o bispo para esclarecer a situação. Marta apoia a decisão. Mirinho permanece calado, tentando desaparecer no canto da sala. Mas Lúcia percebe sua inquietação. Ela sabe que ele também carrega sujeiras escondidas e que talvez a queda de Virgínia seja apenas o começo de uma limpeza muito maior em Barro Preto. Antes de sair, Lúcia encara Virgínia uma última vez. Sua voz sai baixa, mas firme. Eu não vim aqui para te destruir. Vim para impedir que você continue destruindo pessoas inocentes. Virgínia não responde. Apenas fecha os punhos, tomada por uma raiva silenciosa. Lúcia se vira e deixa a casa, enquanto Marta chora. Diógenes permanece rígido e Mirinho evita qualquer olhar direto. A verdade entrou naquela sala como uma tempestade, e nada ali voltará a ser como antes. Do lado de fora, Lúcia respira fundo. Ela sabe que conseguiu dar o primeiro passo para defender Viriato e expor Virgínia. Mas também sente que a vilã não vai aceitar essa derrota facilmente. A justiça começou a se mover, mas o rancor de Virgínia ainda está vivo, queimando por dentro, esperando uma nova chance de atacar. Depois que Lúcia deixa a casa, o silêncio que fica para trás parece mais pesado do que qualquer grito. Marta continua chorando, Diógenes permanece imóvel, e Virgínia, ainda com os punhos fechados, tenta sustentar uma pose de indignação que já não convence ninguém. A verdade foi lançada naquela sala sem piedade. O nome de Padre Viriato, a destruição do ateliê, a denúncia falsa ao bispo, tudo veio à tona diante dos próprios pais da vilã. E pela primeira vez, Virgínia percebe que sua família talvez não esteja mais disposta a protegê-la. Diógenes respira fundo, tira os óculos lentamente e encara a filha como se procurasse nela algum sinal de arrependimento. Mas o que encontra é apenas raiva. Raiva de Lúcia, raiva de Belmira, raiva de Viriato. Raiva de todos que ousaram impedir suas armações. A jovem ainda tenta se defender, dizendo que Lúcia apareceu ali para humilhá-la, que Belmira deve ter inventado tudo e que Viriato sempre esteve contra ela. Mas Marta não aguenta mais ouvir. Com a voz quebrada pela decepção, ela corta a filha. Chega, Virgínia. Pela primeira vez, pare de culpar os outros e olhe para o que você fez. A frase cai como uma sentença. Virgínia fica em choque ao perceber que nem a própria mãe está do seu lado. Diógenes então declara que a situação não será abafada. Ele irá procurar Padre Viriato, vai entender todos os detalhes e, se for necessário, seguirá até o bispo para desfazer a mentira antes que um inocente seja punido por uma denúncia covarde. Virgínia tenta reagir, mas o pai ergue a mão, impedindo qualquer nova encenação. Ele diz que, se a denúncia realmente partiu dela, a família terá que lidar com a vergonha, mas não com mais uma mentira. Para Diógenes, proteger a filha naquela altura seria compactuar com a injustiça. Você ainda é minha filha, Virgínia, mas não vou sacrificar um homem honrado para salvar o seu orgulho. Mirinho, que até então permanecia quieto, percebe que o clima ficou perigoso demais. Ele tenta se aproximar de Virgínia, talvez para acalmá-la, talvez para impedir que ela fale demais
e acabe revelando também seus próprios segredos. Mas a jovem o afasta com um olhar duro. Ela entende que está ficando sozinha, e isso alimenta ainda mais seu desespero. Enquanto isso, Lúcia retorna para junto de Teresa e José com o coração acelerado. Ela sabe que fez o que precisava ser feito, mas também sabe que mexeu em um vespeiro. Virgínia foi desmascarada, sim, mas não demonstrou arrependimento. Pelo contrário, saiu daquela cena com os olhos cheios de ódio. Teresa percebe a tensão no rosto da jovem e tenta acalmá-la, dizendo que a verdade finalmente começou a vencer. José concorda, mas alerta que pessoas como Virgínia raramente aceitam a queda sem tentar puxar alguém junto. Lúcia respira fundo. Ela não quer guerra, mas também não vai mais aceitar ser perseguida em silêncio. O ateliê foi atacado, seu trabalho foi ameaçado, Viriato foi colocado em risco, e tudo por causa de uma inveja que Virgínia se recusa a admitir. Agora, Lúcia entende que a única forma de proteger sua paz é continuar firme, sem medo e sem recuar. Eu não queria chegar a esse ponto, Teresa. Mas se Virgínia escolheu a mentira, eu escolho a verdade. Em outro canto de Barro Preto, Belmira aguarda notícias, angustiada. Ela teme pelo tio, teme pela reação da cidade e teme que a denúncia falsa já tenha causado estrago demais. Quando descobre que Lúcia enfrentou Virgínia diante de Diógenes e Marta, sente um alívio emocionado. Pela primeira vez desde que tudo começou, Belmira acredita que Viriato pode ser defendido antes que seja tarde. Mas a situação ainda está longe de terminar. A convocação do bispo continua existindo. Viriato ainda precisará dar explicações. E mesmo com a verdade começando a se aparecer, a sombra da denúncia falsa ainda paira sobre sua imagem. O padre, ao saber que Lúcia foi até a casa de Virgínia, fica dividido entre gratidão e preocupação. Ele não queria que a jovem se colocasse em perigo por sua causa, mas também entende que a injustiça precisava ser enfrentada. Diógenes, por sua vez, começa a perceber o tamanho do erro que cometeu ao proteger Virgínia por tanto tempo. Cada vez que tentou abafar um escândalo, cada vez que deu uma nova chance sem exigir mudança, ajudou a filha a acreditar que poderia ferir qualquer pessoa sem consequência. Agora, diante da dor de Marta, da coragem de Lúcia e da honra ameaçada de Viriato, ele entende que a justiça precisa começar dentro da própria casa. Virgínia termina esse momento trancada em seu quarto, tomada por uma mistura de humilhação e ódio. Ela não pensa em pedir perdão, não pensa em reparar o dano. Pensa apenas em como Lúcia ousou enfrentá-la, como Belmira ousou traí-la, como seus pais ousaram duvidar dela. E esse silêncio é perigoso, porque uma vilã ferida no orgulho pode se tornar ainda mais imprevisível. Assim, a nobreza do amor fecha essa virada com Lúcia mais forte do que nunca, Belmira escolhendo a justiça, Viriato finalmente ganhando aliados e Virgínia sendo desmascarada diante da própria família. Mas a queda da vilã ainda não terminou. A denúncia falsa precisa ser desfeita, o bispo precisa conhecer a verdade. E Barro Preto está prestes a descobrir quem realmente tentou destruir o ateliê e manchar o nome de um padre inocente. Porque nesta história, a mentira pode até gritar primeiro, mas a verdade sempre encontra uma forma de ser ouvida. Se você gostou desse resumo de A Nobreza do Amor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Você acha que Diógenes vai entregar a própria filha para proteger Viriato? E Virgínia, depois dessa humilhação, vai se arrepender ou preparar uma vingança ainda pior? A gente se encontra no próximo vídeo, porque em Barro Preto, a justiça finalmente começou a bater à porta.